servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Reverendo Fábio Thiago, caros irmãos e irmãs, três coisas nos fazem meditar no Evangelho deste domingo, deste dia, desta noite de Natal: o recenseamento, os pastores e os anjos, pois há uma razão muito especial para prestarmos atenção no recenseamento de toda a terra. São Lucas faz questão de datar época, lugar, governador, diz nome, dá todos os dados históricos que se pode imaginar. No tempo de César Augusto, Cirilo era governador, nasceu da família de Davi. José saiu de Nazaré, na Galileia, para Belém, com sua esposa Maria. Essas descrições históricas não são aleatórias. Elas servem para que nós, católicos, entendamos algo fundamental. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo não é uma história. O cristianismo é um acontecimento que começou há 2023 anos atrás e que está acontecendo até agora. Não é apenas uma história que alguém contou. Esses dados históricos, eles existem para dizer que esta imagem do presépio que nós estamos vendo não é uma construção literária e nem tem pretensão de ser uma construção literária. Não é uma construção filosófica, nunca quis ser isso. Não é uma doutrina, é um acontecimento, é um fato. Sabe, você aqui agora nesta igreja, isso não é uma teoria, isso é um fato. Você está aqui, eu também estou aqui, isso é fato. Quando nós falamos semana passada, eu estava numa outra igreja. Isso não é uma história, não é uma teoria, isso é um fato. Quando nós falamos que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria em Belém, da Judéia, nós não estamos contando uma história, nós estamos narrando um fato. Ele é alguém, é real. E pessoas tocaram nele. Pessoas anotaram seu nome no registro do Império Romano. Tinha a carteira de identidade. E quando na missa de hoje, tem uma dimensão da missa de hoje que deixa isso muito claro. Logo no princípio da missa, nós temos a calenda de Natal. 752 anos da fundação de Roma, 538 anos. Para que esses números todos? É para dizer quando, onde estas coisas aconteceram. E nós falamos quando e onde, para ninguém acreditar que as coisas que falamos aqui são alguma construção poética literária para que as pessoas se emocionem num dia especial. Não. Estas coisas aconteceram, e é exatamente isso que causa em nós uma enorme admiração. Que coisa especial que aconteceu? Aconteceu que quando completou o dia, quando completou-se o tempo, a Virgem Maria deu a luz a Jesus. Só que aquele menino que nós estamos vendo ali, num bebê de um dia, se condensa toda a sabedoria divina. O que nós
estamos confessando é que aquele menino é Deus. E talvez isso não entre na nossa cabeça de imediato e algumas pessoas tenham dificuldade de entender com clareza o que estamos falando. Aquele menino que foi recenseado no templo de Quirino é Deus. É isso que nós estamos dizendo, que é Deus mesmo. E é por isso que quando nós cantamos, todo Natal nós cantamos: vinde cristãos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, vamos a Belém, ó vinde adoremos. Nós não falamos adoremos à toa, não é por uma expressão literária. Nós estamos falando adoremos porque aquele menino é Deus. Agora, saber que nós celebramos já Deus, menino, tem um dado importante. Porque talvez nós, que a cada dia vivemos numa sociedade mais competitiva, que as pessoas estão esperando a hora de serem canceladas na internet para serem esquecidas, e que parece que qualquer vírgula que você falar é suficiente para você perder tudo de uma hora para outra, e que ninguém mais conhece uma palavra fundamental, que é misericórdia, que é eu te perdoo. Sim, você pode voltar a ser meu amigo. As pessoas desaprenderam a falar essas palavras. Só que Deus, eterno, todo-poderoso, Ele veio ao mundo e Ele poderia ter vindo como um homem adulto, com uma espada forte. Ele poderia ter vindo já como São Miguel, espada, asa e destruindo todos os pecadores do mundo. Não foi assim que Ele quis vir. Poderia ter vindo assim? Poderia. Ele é Deus, veio como Ele quisesse. Mas Ele quis vir como uma criancinha, que é curiosa a criancinha, porque você vai, irrita um pouquinho a criança, ela chora. Aí depois que ela para de chorar, você brinca, ela ri de novo. Porque sem esforço a criancinha perdoa. Sem esforço ela não se importa com coisas e ela chora quando quer chorar. E ela abraça a mãe quando quer abraçar. E quando alguma coisa tem medo, ela sai correndo para a mãe rapidinho. Porque Deus fez questão de se apresentar ao modo de misericórdia, para que as pessoas entendessem que a sua vida é a ação da misericórdia divina. E às vezes nós olhamos e ouvimos a palavra misericórdia como sendo uma coisa normal, porque é católico, está acostumado a falar em misericórdia. Não é assim não. Uma vez eu vi um relato de uma conversão de uma pessoa que vivia numa cultura que não conhecia Jesus Cristo, que não conhecia o cristianismo. Mas a pessoa, em alguma ocasião, ele, um grande perigo, ele viu um homem de luz, que ele não sabia direito quem era, mas ele achou que era Deus. Ele tinha terminado de realizar uma blasfêmia, e por isso ele tinha claro: depois de uma blasfêmia, Deus vem aqui e me mata, é justo que ele me mate. E quando ele encontrou aquele ser de luz, ele chega para aquele ser e, com um esforço humano, ele diz: me perdoa, sem nenhuma esperança de que não fosse morto. E aí ele escutou, sabe o que? Eu te perdoo. Pronto, está perdoado. Essa frase fez com que depois esse homem se convertesse ao cristianismo. Ele conheceu o que significa o perdão, ser perdoado. Quando Deus nos perdoa, Ele diz: sim, você pode voltar a ser meu amigo, mesmo tendo feito coisa errada. A encarnação do Verbo é a chegada da misericórdia. E a misericórdia toca a nós de muitas formas. Toca a nós, inclusive, pela humildade divina, de vir de maneira tão simples. E há algo mais nisso, hein? Porque quando falamos em misericórdia, a palavra misericórdia quer dizer, é aquela pessoa que o coração dele bate junto com o coração do miserável. Deus já tinha misericórdia, mas quando Ele se encarnou, Ele não somente fez o coração dele bater junto com o do miserável, Ele quis ter o coração do miserável, para que ninguém pudesse ficar de fora. Veio numa manjedoura pequena para que os pastores, olha que coisa, que os pastores
que pastoreavam ovelhas de noite. Nunca vi ninguém pastorear ovelha de noite, mas eles pastoreavam de noite. Era hora de dormir e estavam em vigia, cuidando das ovelhas. Eles estavam fazendo isso e o Senhor os chamou para ver o menino. Deus veio humilde para que ninguém fique de fora da sua misericórdia. Isso é muito importante. É muito importante porque às vezes nós esquecemos do significado do perdão de Deus. Tem gente que acha que Deus não vai perdoar mais. Tem gente que acha que não tem por que pedir perdão porque não tem mais jeito. Essa frase, não tem mais jeito, poderia ser, se nunca tivesse acontecido no Natal, você poderia falar não tem mais jeito. Mas houve um Natal. Nós temos aquele que inicia um tempo novo. E por fim, a última personagem que queríamos falar, além dos pastores que foram ver o menino, que tiveram que realizar um ato de fé, de ver o menino e encontrar Deus ali dentro, nós temos os anjos. E os anjos anunciam a chegada do Salvador. Esse é um pouco o nosso papel hoje. Estamos aqui pregando e anunciando a chegada do Salvador. A misericórdia já chegou até nós. Basta que queiramos recebê-la. E como se faz isso? Pois olha, uma boa maneira de fazer isso é se confessando. Eu tendo a crer que o mundo está cheio de gente com raiva porque os confessionários estão vazios. Quem experimenta o eu te absolvo, vai em paz, Deus te perdoou, não consegue ficar com ódio por muito tempo. Quem está acostumado a pedir perdão, está acostumado a crescer na humildade, não consegue ficar com ódio por muito tempo. Isso é próprio de anunciar. Nós já temos um Salvador, nós já temos alguém que vai tirar a nossa ira, nós já temos alguém que vai tirar a nossa raiva e vai transformá-la em alegria. E quem anuncia isso para nós? Os anjos. Os anjos anunciaram para os pastores, disse que era uma notícia boa para todos, mas no final, depois que os anjos terminam de falar, os anjos começam a cantar. E o texto é curioso, porque eles começam a cantar do nada. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste e começaram a cantar. Gente, mas o anjo começa a cantar do nada? Como assim? Nem para anunciar antes, nem para uma entrada na música, eles começam a cantar direto. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque o anjo, no princípio, não tem corpo, né? Então o canto do anjo não é como apenas o nosso, né? O canto do anjo são os atos de amor que o anjo faz a Deus, os atos de amor que os anjos fazem a Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo. Esse é o canto do anjo. Anjo canta amando. E existe uma coisa que é muito bonita, que acontece também, que é quando nós começamos a falar as coisas de Deus e nós começamos a amar a Deus, e isso vem espontaneamente, vem do nada. Você está falando sobre Ele, quando você menos espera, vem um ato de amor muito profundo por aquele que está ali. Por isso os anjos começam a cantar do nada. Eles nem esperam, eles começam a cantar e pronto. E ninguém reclama, porque cantam bem porque amam. E sabe que canto os anjos cantaram? Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós cantamos o canto dos anjos agora há pouco. Quando nós cantamos o Glória, o menino Jesus entrava, os sinos tocavam, Jingle Bell, enquanto os sinos tocavam. Nesse momento, cantávamos o canto dos anjos. E esse canto é para ser um canto de amor a Jesus Cristo. É difícil não amar um bebezinho, muito difícil. E Deus se apareceu com um bebezinho para quando a gente olhar para Ele, conseguir realizar um ato de amor. E quando a gente realiza um ato de amor, nós cantamos com o coração, cantando que nem anjo. Às vezes a afinação pode não estar da melhor, mas se faz com amor, cantou que nem anjo. E quando nós fazemos assim, nós estamos celebrando o Natal de Jesus, o modo como os pastores fizeram, porque olharam para uma manjedoura e viram Deus. Estamos celebrando como a Virgem Maria e São José também, que olharam para a manjedoura e encontraram Deus.
E se fazemos com muito amor, fazemos como os anjos o fizeram, cantando com uma alegria especial. É Natal. É Natal e a misericórdia já chegou para nós. Ela não só chegou e foi embora, ela chegou e continua. Continua em cada perdão que nós recebemos, numa confissão. Continua em cada vez que nossa alma é visitada pelo ensinamento novo de Deus. Continua cada vez que nós temos vontade de crescer na vida santa. Continua cada vez que nós aprendemos algo novo e ficamos mais sábios. Continua acontecendo na igreja. E por fim, para terminar, a encarnação do Verbo é a chegada do menino Jesus, é a chegada de Deus, é a encarnação, é a chegada da misericórdia. Só que não parou ali. Ele cresceu, ele ensinou, ele instituiu uma igreja. E às vezes acontece que nós cometemos um pequeno equívoco no nosso julgamento. Eu me lembro de um bispo falando isso e eu vi que era uma coisa muito bonita. Ele dizia: às vezes acontece que quando nós encontramos um sacerdote, um pregador, um cristão bom, nós falamos: aquela pessoa me salvou, aquela pessoa me ajudou, aquela pessoa me tirou da lama e me colocou na graça, aquela pessoa fez por mim. Mas quando acontece uma desgraça, uma coisa ruim, às vezes uma coisa entre os clérigos, alguém fala: a igreja não presta. Não. A misericórdia chegou até nós pela igreja. Não é que este é bom porque a igreja fez que fosse bom. Aquele ajudou porque a igreja estava ali. A igreja é a continuação da encarnação do Verbo. A igreja é a continuação daquele Natal. A igreja é a continuação da misericórdia divina no mundo. É por meio dela que nós ouvimos Eu Te Absolvo. É pelo poder dela que nós abençoamos as águas, que nós executamos a bênção de Deus acontecer. Por isso, façamos com coerência, pois se de fato algumas coisas não são tão boas, nós rezemos pela nossa mãe. Mas quando as coisas são boas, foi ela, a igreja que continua a presença daquele menino. Ali tem tudo: a Virgem Maria, São José representando os santos, os anjos cantando e o Jesus Cristo Todo-Poderoso ali no meio daquele presépio. Aqui também temos santos espalhados pela igreja, pastores, pessoas buscando adorar o menino e Jesus Cristo no centro desse altar. Na Eucaristia, que chega até nós porque um dia a igreja una, santa, católica e apostólica quis formar jovens que entregaram suas vidas para celebrar esta missa. Que o Senhor Jesus nos ajude, faça com que essa noite de Natal, essa noite de alegria, passe a nós e aqueles que nos encontrem, e que seja um feliz Natal, o nascimento de Jesus na alma, o nascimento de Jesus no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.